Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, segundo o evangelista Marcos, capítulo 10. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, o versículo 19 em diante. Eu não sei qual a tradução que nós temos aqui no telão. Então vamos lá, eu vou ler na NVI, você pode acompanhar na sua Bíblia. Se você não trouxe, acompanha no telão ou no som da voz que você vai ouvir. Versículo 19 diz assim: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, e honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele: vá, vende tudo o que possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se, porque tinha muitas riquezas. Algumas traduções diz essa palavra, possuía muitas riquezas. Depois eu quero discorrer um pouco sobre isso. E que Deus nos abençoe por sua palavra essa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos querem receber da palavra de Deus aqui essa noite? É extremamente interessante a gente poder submeter a nossa alma, o nosso coração, todo o nosso estado a Jesus Cristo, para que a gente possa receber na íntegra o que Deus quer falar conosco. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus sabe a sua necessidade, Deus sabe o milagre que você precisa hoje, e Ele pode fazer isso suprindo você através da palavra de Deus. Por isso é importante que você se submeta. Não só fique sentado num auditório, mas se submeta a sua alma a ser ministrada pela palavra de Deus, ser lavada, ser abençoada, e que você possa receber o milagre de Jesus essa noite. É interessante que eu queria falar um pouco sobre oportunidades na vida. Aproveitando, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria aproveitando as oportunidades da vida. A gente olha a história desse jovem, é muito bonita a história dele. Esse texto que eu li é o meio do texto de um relacionamento, de uma história que se dá entre Jesus e uma pessoa muito rica, um jovem rico. Provavelmente deve ter herdado dos seus pais a riqueza, dos seus avós. A Bíblia cita como um homem que possuía muitas coisas, muitos bens, muito rico. E a oportunidade dele de seguir a Jesus, porque houve uma expressão pessoal de Jesus: vem e siga-me. E a Bíblia diz então que esse moço, nesse evangelho e também nos outros evangelhos que conta a história desse moço, fala de um homem quase perfeito. No evangelho de Mateus, no capítulo 19, Jesus está narrando a mesma história. E aí a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: te falta uma coisa só. Queridos, eu não sei você, mas quando eu me coloco diante de Deus, eu vejo que eu sou muito falho, que eu tenho mais de uma falha, mais de um erro na vida. Quem aqui acha que diante de Deus errou mais do que uma vez, ou erra mais do que uma vez, ou tem mais do que uma falha diante de Deus? Levante a mão comigo. Então, queridos, esse moço que está diante de Jesus é melhor do que tudo nós juntos. A Bíblia diz que ele quase chegou à perfeição. Jesus disse: você só falta uma coisa. Porque aqui dos mandamentos que Jesus enumera, ele diz: eu tenho praticado isso, a minha vida tem feito isso, a minha prática de vida desde a minha adolescência. Ou seja, desde que eu tenho consciência de mudança, ou de andar nessa vida, e respeito ao pai e à mãe, respeito aos outros, não defraudar os outros, não adulterar, enfim, não cometer tipo de pecados. Eu tenho praticado isso na vida. E Jesus disse: te falta uma coisa só. Você vende tudo o que tem e siga-me. Porque Jesus olhou aquele homem não condenando a riqueza que ele tinha, mas a riqueza que tinha ele. Essa palavra no original, no grego, no Novo Testamento, possuir, ela é a mesma palavra para ter e para ou ser dono
ou ter um dono sobre ele, ou seja, possuir ou ser possuído. Então Jesus, vendo uma maneira que aquele moço era possuído por aquilo que tinha, as coisas eram dona dele. Então Jesus queria libertar o coração dele. Você precisa se desfazer isso no seu coração, e daí você vem e siga-me. Então a oportunidade daquele moço foi de seguir a Jesus e não conseguiu. É uma história triste, porque a Bíblia diz que Jesus o amou. No versículo 21, a Bíblia diz que Jesus o amou, trazendo para a nossa existência contemporânea a nós. Queridos, não há ninguém aqui essa noite que Jesus não ame. Não importa se a sociedade te rotulou, se algumas pessoas não gostam de você, mas Deus, hoje de manhã eu falei aqui, Deus escolheu amar você e Deus ama você. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus ama você. Agora, isso não é tudo na vida, porque para você seguir a Deus precisa da sua decisão. Não é só Deus amou você, Deus escolheu amar você, mas você precisa decidir também. Um dia essa pergunta chegará: o que é que tem no seu coração que ocupa o lugar de Deus? No caso desse jovem, ele não conseguiu seguir a Deus. Por quê? Primeiro, porque nem sempre seguir a Deus é da maneira como a gente gostaria. Aquele moço gostaria de seguir a Deus do jeito dele, mas Jesus não permitiu isso. Deixa eu dizer algo para você, deixa eu ser um profeta de Deus. Seguir a Deus não quer dizer que seja do seu jeito, mas do jeito de Deus. Eu nasci numa família que praticamente todo mundo era cristão. Meus irmãos, meus pais, meus avós. Meus avós são judeus convertidos ao cristianismo na Rússia, na Europa. Vieram fugindo de guerras por perseguição do seu povo. Os meus pais já se converteram na igreja estabelecida no Brasil. Eu nasci dentro de um lar evangélico. E quando eu pensava sobre seguir a Deus, sobre ter um ministério, ser um pastor, ser um pregador, eu sempre pensava nos meus irmãos. Por quê? Porque meus irmãos, eles eram crentes desde pequeno, eram obedientes a Deus, eram obedientes aos pais, e eu fui uma espécie de ovelha negra, ou seja, uma pessoa rebelde dentro de casa. Eu não fui obediente a meu pai, a minha mãe, eu não fui obediente às leis morais de uma sociedade. Para vocês terem uma ideia, encurtar o caminho, antes de eu me converter, sabe qual era o meu apelido? Maconha. E aí, quando eu me converti, eu fiquei tão feliz. Por quê? Porque eu achava assim: Deus já me perdoou, tá bom. E sempre havia profecias da nossa família sobre pessoas chamadas para o ministério. Eu pensava: vão ser meus irmãos, porque eu era um empresário. E então Deus foi apertando o cerco, enchendo o meu coração, até que eu entendi que eu seria um pregador. Eu queria ser um empresário, mas Deus queria que eu fosse um pregador. Então seguir a Deus no contexto da minha chamada, da minha vida, não foi do jeito que eu quis, foi da maneira como Deus quis. Deixa eu dizer algo para você: o meu testemunho não serve para a sua vida, mas o seguir a Deus serve. Sempre seguir a Deus não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Aleluia. Primeiro lugar, aproveitando as oportunidades da vida. Os orgulhosos são as pessoas cegas quanto às oportunidades. Diga comigo: oportunidades. E nós temos que aproveitar as pequenas oportunidades, porque o que destrói as coisas não são os grandes, por exemplo, a Bíblia diz que quem destrói as vinhas não são os grandes animais, são as pequenas raposas. Os fundamentos de uma grande construção não são coisas grandes, mas são pequenas coisas que se misturam para fazer o alicerce de uma fundação. Por exemplo, a segurança de um prédio, nas suas colunas, nos seus fundamentos, são de pequenos grãos de areia, pequenos grãos de cimentos que são misturados de pedra. As colunas de aço são de um pó que aos pequenos grãozinhos se tornam então grandes fundamentos. E é extremamente importante a gente entender na vida as pequenas oportunidades. Primeiro, na vida cristã,
Quem aqui gostaria de ser usado por Deus? Às vezes a gente tem promessas de coisas grandes, e eu sei que cada um aqui tem promessas de coisas grandes de Deus, mas a gente sempre pensa assim: Deus vai me levar a coisas grandes, vai me estabelecer lá. Mas se você não aproveitar as pequenas oportunidades, você nunca chegará nas grandes, porque as pequenas são os treinamentos. Quando eu me converti, e logo eu fui para uma igreja extremamente pentecostal, de muita profecia, chegava a ter profeta na porta da igreja para profetizar. Às vezes faltava cabeça para eles botar as mãos, mas profeta não faltava. E eu recebia muita profecia dizendo assim: meu servo, eu vou te levar às nações, você vai pregar a multidões de pessoas, a milhares de pessoas. E eu pensava comigo: uma dessa Deus me leva e vai me colocar diante de milhares de pessoas. Sabe qual foi o meu primeiro trabalho na igreja? Um grupo familiar, um culto familiar, num lar. Tão difícil, se converteu uma mulher na nossa igreja, e ela meio faltava um parafuso na cabeça. E eu sempre digo assim, que até os loucos não vão errar o caminho. A Bíblia diz. Por isso eu sempre digo, pode faltar parafuso, mas salvação não vai faltar. E eu e minha esposa começamos um trabalho, porque ao entrar na igreja eu recebia as profecias: Deus vai te levar a coisas grandes. Terminava o culto, o pastor falava: você vai começar um culto familiar na casa dessa irmã. Ela morava numa favela, uma casinha muito pequenininha, talvez a sala era 2x2, eu não tenho recordação do tamanho da sala, mas assim, na primeira reunião era eu, ela, marido bêbado, os amigos bêbados. Você imagina comigo, numa salinha de 2x2, nós íamos começar um culto, eu comecei a abrir a Bíblia, vamos ler a Bíblia, o marido dela e os amigos bebendo cachaça. Aí eu ia ler a Bíblia, ela falava: aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu falava: irmão, o ambiente aqui já não é muito propício, então vamos organizar. Eu falo um versículo, daí você dá um aleluia. Quando terminava aquela nossa reunião, assim, de tanto cheiro de cachaça naquele ambiente, a gente já estava dando aleluia meio assim, sabe, com o olho virado. Chegava domingo na igreja, a profecia de coisas grandes. Terminava o culto, o pastor falava: não esquece do seu culto familiar. Um dia, eu estou olhando tanta promessa de Deus às nações ao redor do mundo, olhando aquele culto. Aí eu falei: Deus, esses 3 bêbados, essa irmã sem parafuso, é as minhas nações. E Deus disse: se você aprender aqui, você vai às nações. Só para encurtar a história, aquela irmã, Deus arrumou o parafuso. O homem se converteu, os amigos se converteram, aleluia, e eu estou nas nações pregando o evangelho. Ou seja, se você aproveitar as pequenas oportunidades, Deus vai te colocar nas grandes. Eu lembro quando Deus me falou sobre trabalho internacional, cruzadas internacionais ao redor do mundo, milhares de pessoas. Sabe quantas pessoas tinha na primeira cruzada minha, que foi no Paraguai, que era a divisa do estado onde eu morava, o Mato Grosso do Sul? 3 pessoas, a pessoa que me convidou para pregar, a mulher dele e mais uma mulher que veio lá endemoniada. E a multidão era de demônios, porque ela tinha uma legião. Mas eu fiquei feliz porque era a minha primeira oportunidade, aproveitei ela. Então depois veio os auditórios com milhares de pessoas se rendendo a Cristo, entregando o seu coração a Cristo. O que eu estou querendo dizer: se você não aproveitar as pequenas oportunidades, as grandes nunca chegarão. A respeito de um trabalho secular, tem gente que nunca aproveita as pequenas oportunidades, sabe, aproveitar as pequenas oportunidades da vida. Tem gente que quer grandes coisas, mas não começa arrumando sua cama, não começa arrumando o seu quarto. Quer que Deus faça grandes coisas. Eu lembro de um evento que o Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, ele vai numa universidade e dá uma palestra, e aqueles universitários estão se formando, talvez para constituir um futuro, e eles pensam que aquele homem vai trazer uma estratégia, e ele abre do bolso um papelzinho dobradinho, e ele cita algumas regras para ser bem sucedido. Ele começa dizendo: se você quer ser bem sucedido, comece organizando o seu quarto. Fala para aqueles meninos e moças
Ele diz: você tem que arrumar sua cama, você tem que parar de depender do seu pai. E começa a dizer pequenas coisas que eles precisam para chegar até nas grandes coisas. É muito comum as pessoas que vêm trabalhar no nosso ministério, eu faço um teste com elas. Eu dou para elas, às vezes, R$10, digo: vai comprar uma água, um refrigerante para mim. Queridos, eu nunca tenho um dinheiro amassado na minha carteira, nos meus bolsos, nada. Nunca, é sempre cabecinha com cabecinha, nota com nota, tudo certinho. Por quê? Aí eu entrego aquele R$10 para a pessoa, ela vai lá, compra o refrigerante, ganha 3, 4, 5 reais de troco, e ela vem com aquele negócio, uma maçaroca na mão assim e me entrega. Aí ela dá as costas, eu espero ela dar alguns passos, chamo ela de volta e digo: eu te entreguei o dinheiro assim? Não, você me entregou diferente. Então, por que você me entrega assim? Aí eu faço ela compreender que dentro dela está o problema. Se ela não é fiel em 4, 5 reais, não sabe manusear aquilo, como ela vai manusear grandes coisas que você der para ela? Tudo que ela tem dentro dela é um rolo, é uma coisa amassada, distorcida. Então ela precisa entender das pequenas coisas para entrar nas grandes coisas. Aleluias! As pequenas oportunidades são importantes na vida. Aleluia! Queridos, nós estamos passando por um tempo de que todo mundo espera uma reforma nessa nação. E nós vamos passar, queridos, por uma reforma. Algo vai acontecer sobrenaturalmente. O Brasil vai passar por um tempo de transformação. Nós vamos ter uma transformação moral nessa nação. Nós vamos ter uma transformação de honestidade nessa nação. Nós vamos ter uma bênção financeira nessa nação. Mas existe uma reforma antes desta. Antes dos valores econômicos, nós precisamos de uma reforma pessoal. É aprender, querido, nas pequenas coisas. Não jogar o papel de lixo, o papel de bala. Eu tenho ido por anos seguidos no Japão, e você vê um país pequenininho, com a mesma população do Brasil, e você não encontra um papelzinho de chiclete no país inteiro no chão. Um país limpinho. Está vendo uma reportagem sobre o Japão, alguém que foi lá fazer uma reportagem, e o repórter, ele jogava alguns pedaços de papel ao caminhar no chão, e ao jogar aquele papel, o primeiro japonês que passava, juntava o papel, botava no bolso, para achar o primeiro lugar de lixo, e colocar lá. E daí você olha, por que uma nação daquelas é tão limpinha? Por causa dos seus fundamentos, queridos. Se nós queremos uma grande mudança no país, precisamos primeiro mudar em nós, nas pequenas coisas. Aleluias! E amanhã é um dia de grandes oportunidades para a sua vida. Aleluia! Segundo, oportunidade de servir a Deus através do seu testemunho. Aproveitar a oportunidade. Talvez nem todos vocês vão ser pastores, pregadores, mas todos vocês são testemunhas de Cristo. E amanhã não é uma segunda-feira braba, não. Amanhã é uma segunda-feira que Deus fez para você brilhar, para ser testemunha, para ser sal, para ser gosto para esse mundo. Aleluias! Muitas pessoas essa semana vão dizer que o mundo está ruim, que está difícil, mas você vai ser o gosto de viver nesse mundo. Por quê? Porque você vive com uma experiência com Cristo. Através da sua comunhão com Deus, é extremamente importante você tirar um tempo para ter sua comunhão com Deus, seu tempo de oração, de ler a Bíblia, de aproximar seu coração a Deus. O pastor Fabrício falou aqui, queridos, não se afaste de Deus. Aproveite uma pequena oportunidade. Está no trânsito, vai orando em línguas, vai orando. Eu lembro que Deus me ensinou, nós morávamos em São Paulo, na Zona Sul, e íamos no nosso escritório do centro de São Paulo, e aquele trânsito assim, meu Deus, se não desse nenhum problema, tudo fluísse bem, a gente chegava em 1 hora. Se desse uma vírgula no trânsito, a gente já era 1h30. Se desse um ponto e vírgula, já gastava mais de 2 horas para chegar. E a gente vai assim buzinando, bravo. E aí um dia Deus disse: por que você não aproveita esse tempo para orar? Você está dirigindo, você não precisa ficar xingando os outros. Aproveita a oportunidade e vai orando, vai se edificando.
E aí eu entendia que eu tinha no mínimo 1 hora para ir, 1 hora para voltar, orando em línguas. Quando chegava no final do dia, você tinha menos 2 horas de edificação por dia. Aproveite as pequenas oportunidades para ter um tempo com Deus na sua vida. Aleluia! Aproveite a oportunidade para praticar os ministérios, ou seja, o que Deus determinou que você fizesse no corpo de Cristo. Hoje de manhã nós falamos sobre servir a Deus. Aproveite esse tempo, queridos, para se envolver na igreja, não só para ser uma igreja que recebe, mas ser uma igreja que serve. Aleluias! Quantos entendem que Deus pode trazer um avivamento em Florianópolis e atingir milhares de pessoas? Talvez essa igreja seja pequena e milhares de pessoas vão vir a esse lugar, então precisa de gente que serve essas pessoas, e essa pessoa que Deus está levantando é você. Aproveita servir a Deus com seus ministérios, com a sua chamada. Eu vou falar algumas pessoas que perderam a oportunidade de servir a Deus. A história de Elias, Eliseu e Geazi. Eliseu serviu Elias, e a Bíblia diz que Eliseu não queria nada de Elias, ele queria entender como é que Elias recebia de Deus. E por ter servido Elias, diga comigo, servido. Por ter servido Elias, quando Elias partiu dessa terra, Eliseu ficou com a unção duplicada. Elias fez uns milagres, Eliseu fez o dobro de milagre. Agora Eliseu estava no topo, e quem servia Eliseu era Geazi. Mas Geazi, ele não queria servir Eliseu, ele queria as coisas de Eliseu. Quando você está debaixo de algum ministério, de um patrão, de um senhor que é seu patrão, então, ou de uma igreja, se você está interessado nas coisas, você não vai aprender, você não vai receber. Foi o que aconteceu com Geazi. Ele não serviu Eliseu, e a Bíblia diz que uma história foi triste. Ele perdeu a oportunidade de ter uma unção quadruplicada. Ele poderia ter feito 4 vezes mais milagre que Elias e 2 vezes mais que Eliseu, mas ele terminou leproso. Por quê? Porque ele não estava a fim de servir. Deixa eu dizer algo a você. 30 e poucos anos de ministério. A minha experiência como pastor foi muito pequena. Uma igreja pequena, um tempo pequeno. Muitas pessoas trabalharam comigo, e todas as pessoas que passaram comigo, que entraram no ministério para servir, saíram com uma unção maior do que a minha. Se tornaram pastores, ministérios mais famosos, mais conhecidos. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Todas as pessoas que estavam lá e queriam tirar alguma coisa daquele ministério, todas elas não estão bem na vida. Quando você está debaixo de alguém, se você estiver com interesse de servir, por isso que a Bíblia diz, mesmo que você trabalhe para um ímpio, você tem que trabalhar como se fosse para Deus, porque tem pessoas que têm uma habilidade. Por exemplo, se você quer ser empresário e hoje é empregado, não fale mal do seu patrão, não seja como o seu patrão. Aproveite para Deus transferir alguma coisa de bom, de conhecimento que aquele homem tem por teu coração, para você se tornar também um empresário. Porque quando você não serve naquele lugar, você perdeu a oportunidade de receber a transferência de conhecimento. Não sei se vocês estão entendendo o que estamos pregando essa noite. Olha para o seu irmão e diga assim: aproveitando as pequenas oportunidades da vida. Outra pessoa, o apóstolo Judas Iscariote. Depois de uma noite de oração, Jesus escolheu pessoalmente a dedo 12 apóstolos. Os apóstolos teriam a oportunidade de ter uma revelação direta transmitida por Jesus, e que eles então ensinariam as doutrinas da igreja. Queridos, a igreja de Jesus, ela não segue a antiga aliança, os ensinamentos da antiga aliança, ela segue as doutrinas apostólicas, que foram dadas por Jesus pelos apóstolos, e Judas estava escolhido entre eles, mas Judas preferiu não aproveitar essa oportunidade, a ponto de Jesus dizer assim: Judas, por que você deixou o diabo encher seu coração? O que Judas estava dizendo? O que Jesus estava dizendo?
que mesmo Judas sentado com Jesus, ouvindo os cultos de Jesus, as pregações de Jesus, o coração de Judas não aproveitou a oportunidade. E a gente então, quando lembra de Judas Iscariote, a gente lembra de um traidor, de um covarde, de um enganador e de um suicida. Por quê? Porque ele não aproveitou a oportunidade. O que eu quero dizer para você, querido, a escolha Deus já fez com você, o chamado Deus já liberou sobre a sua vida. Agora você precisa escolher a obedecer a Deus, a seguir a Deus, porque só o que Jesus escolheu não é o suficiente. Aproveite as pequenas oportunidades na vida, aleluia. Pessoas que aproveitaram as oportunidades. Noé, ele obedeceu a Deus por fé, salvou a sua família e abençoou a terra de tal maneira que eu e você estamos aqui por causa da obediência de Noé. Moisés, em vez de receber o título ou a herança de ser filho da filha de Faraó no Egito, ele preferiu seguir o invisível, ou seja, a visão de Jesus Cristo. Ele se tornou então o maior libertador de Israel. Zaqueu, de ver Jesus, aproveitou a oportunidade que Jesus ia passar naquele lugar, por ser de pequena estatura, subiu numa árvore. Jesus olhou aquela intenção do coração, foi até a casa de Zaqueu, e ele diz então para Zaqueu uma palavra maravilhosa: hoje entrou salvação a essa casa, porque esse é um filho de Abraão. O que Jesus estava dizendo? Que Zaqueu aproveitou a oportunidade. Eu falei hoje de manhã, quero falar aqui de novo, a oportunidade de salvar a sua família. Quando Jesus disse hoje entrou salvação a essa casa, não quer dizer que a mulher de Zaqueu se converteu naquela hora, não quer dizer que os seus filhos se converteram, não diz que os seus cunhados, a sogra, o sogro se converteu, mas Jesus disse que agora, por Zaqueu aproveitar a oportunidade de fazer uma aliança com Deus, Deus estava fazendo uma aliança com ele e ia salvar toda a sua família. Já no Novo Testamento, a era apostólica, Paulo disse no episódio do carcereiro, ele diz assim: se você crer no Senhor Jesus Cristo, aproveitar a oportunidade de crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e toda a sua casa. Deixa eu dizer, se você fez uma aliança com Jesus Cristo, não é dizer que a outra semana vai salvar toda a sua família, mas se você fez uma aliança com Jesus Cristo, Deus dará uma maneira, um jeito de toda a sua família ser salva, não importa onde ela estiver. Deus vai atrás de cada um salvá-los. A oportunidade de ser notado num lugar. A história do cego de Jericó. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez alguém teria noticiado de que Jesus era a promessa de Deus. Então aquele cego, Jesus estava passando por Jericó. Um dos evangelhos diz que Jesus está saindo de Jericó. No outro evangelho você vai achar a expressão Jesus entrando em Jericó. Então parece meio antagônico, contrário, né? Parece que a Bíblia não é certa. Mas Jesus, ou a Bíblia está falando de duas Jericó, da Jericó destruída lá nos 7 dias de Josué, e a nova Jericó que foi construída. Então Jesus está saindo de uma Jericó derrubada para uma Jericó nova construída, e esse cego está exatamente nesse caminho, abandonado, mas ele ouve falar que Jesus está passando, ele aproveita a oportunidade para ser notado. Deixa eu dizer uma coisa, você está aqui essa noite, é uma noite de experiências com Deus, é uma experiência que você também precisa ter um clamor no coração. Deus está aqui como Deus está em todos os lugares, mas Deus precisa que a gente abra o coração e diga: Jesus, eu estou aqui, eu quero ter uma experiência com o Senhor, eu preciso de um milagre, aleluia. A oportunidade de você cuidar da sua família. Queridos, hoje, olhando para o mundo hoje, tudo, mídia, tudo que tem nesse mundo, contribui para dissolver, desintegrar os valores morais e os valores familiares. E é interessante que a gente precisa compreender, queridos, que na Bíblia, a primeira instituição de ordem, de bênção, que Deus instituiu, não foi governos, não foi reis,
foi família. Essa é a primeira instituição que Deus estabeleceu na terra. E é lá que a gente deve de aprender todas as coisas. É lá que a gente aprende sobre moralidade, sobre respeito. É de lá que vem tudo isso. Mas o mundo se afastou de Deus. E todo o trabalho do diabo é destruir a família, o equilíbrio. E aí a gente pensa assim: Deus abandonou a família? Não, queridos. O que Deus fez? Deus levantou a igreja. Ou seja, Deus levantou você para restaurar a família, para trazer de volta os valores morais, os valores espirituais. Gênesis capítulo 17, 18 e 19, principalmente no 18, vai falar a escolha de Deus sobre Abraão. Porque Deus escolheu Abraão? Porque Abraão ensinaria os filhos dos filhos, os filhos dos filhos, a ter consciência da justiça, do relacionamento com Deus, da bondade. Por isso que Deus escolheu Abraão, porque ele instituiria na sua casa os valores celestiais. Porque Deus escolheu você nessa geração. Às vezes as pessoas dizem para mim: pastor, por que Deus me trouxe nessa geração? Tempo tão difícil, de tanta droga, de tanta maldade, de tanto pecado. Porque de todas as pessoas, e não foram poucas, foram bilhões que vieram de Adão até você, a pessoa mais capacitada para vencer nesse momento difícil é você. Deus escolheu você, aleluia. Então aproveitar a oportunidade para você servir a Deus, restaurar a sua família. Do lado da minha esposa, quando ela se converteu, ninguém era crente. Na minha lista de inimigos, eu tinha assim: a minha sogra número 1, o diabo número 2. Minha sogra é uma baixotinha assim, de 88 anos, mas pensa numa fera. Naquele tempo era uma coisa mandada do diabo. Pensa numa velha. É verdade, assim não dá para contar a história toda aqui. A minha família era mais ou menos assim: a gente se reunia nos dias de feriados para ficar alguns dias juntos, tipo Natal, essas festas assim, Páscoa. No primeiro dia, no almoço, estava todo mundo bêbado, dando facada e tiro um no outro. E eu pensei: Deus, você me colocou numa família do cão. Até um dia eu disse para minha esposa: tirando você que se converteu, o resto da tua família pode ir inteira para o inferno viva, assim não precisa mais, eles são demônios todos. Aí Deus falou ao meu coração: eu te coloquei nessa família, não para você falar mal dela, mas para você restaurar ela, para você ministrar sobre ela, para você aproveitar essa oportunidade na vida e abençoar a sua família. Então eu comecei a orar pela minha sogra, amar minha sogra, amar os meus cunhados. Só para encurtar a história, hoje toda a minha família é crente. A minha sogra é crente, e a minha sogra me dá oferta, aleluia, é apaixonada por mim. A gente tem uma amizade, olha, assim daquela enraizada mesmo. E hoje eu entendo que a minha sogra não é uma coisa que o diabo enviou. Ela é parte da minha família, ela é minha mãe, ela também é mãe da minha esposa, do presente que Deus me deu. E você sabia que a esposa é um presente de Deus? E Deus usou a sogra para trazer isso ao mundo? Aleluia! Aproveitar a oportunidade para você ser abençoado financeiramente. Deus te deu uma oportunidade para você ser abençoado financeiramente, aleluia! Queridos, deixa eu dizer algo para você. Jesus não veio a esse mundo dizendo que você pode ser bem sucedido, você pode ser abençoado de uma maneira aleatória, para que alguém fosse abençoado. Se você nasceu de novo, você tem todo o direito de ser abençoado. Converter o seu coração nessa área, não ser escravo do que você tem, mas você ser dono, você ser o Senhor, Jesus ser seu Senhor, e você é o Senhor sobre as coisas. Eu vou dar aqui 4 fundamentos, eu gostaria de um dia poder ensinar sobre esse assunto.
Como prosperar? Quem aqui gostaria de prosperar financeiramente? Vou falar sobre 4 fundamentos rapidinho para você prosperar. O primeiro é trabalhar. Diga comigo, trabalhar. Querido, sem trabalhar não tem como Deus abençoar. Tem gente que não faz nada. Deus, eu estou querendo ganhar na Mega. Um dia um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, ora por mim, eu vou jogar na Mega, está acumulada aí, se eu ganhar eu te dou 10%. Eu olhei para ele assim, falei: irmão, eu sou pastor, mas não sou besta. Ué, por quê, pastor? Porque se Deus conseguisse fazer essa questão aí, eu não ia orar para você, eu ia gastar R$3, 4 e jogar, e orar para mim, não ganhar 10%, mas ganhar os 100%. Porque ainda se eu oro por você, você não é fiel, é capaz de ganhar e não me dá os 10%. Segundo lugar, aprender a administrar. Tem gente que não sabe administrar o tempo, não sabe administrar o que ganha, gasta mais do que ganha. Como é que vai ser abençoado? Diga comigo, administrar. Terceiro, multiplicar. Tem gente que não sabe multiplicar, ganha, mas não multiplica, sempre tem somente aquilo. Querido, Deus quer te dar uma unção nova, aleluia. E aprender. Quarto lugar, semear, ser dizimista, ofertante, porque Deus tem uma maneira sobrenatural. Se você trabalha, você administra, você sabe multiplicar, então Deus vai fazer milagre com as suas semeaduras, aleluia. Deixa eu contar algo para vocês aqui. Eu contei hoje de manhã, mas como tem muita gente nova, eu vou contar de novo. Esses dias, depois de passar 6 meses sem poder trabalhar, então, pastor itinerante, não sou igual o pastor Júnior, que ganha 80 salário mínimo, parece, né? Eu só ganho bem quando eu venho na igreja, assim, igual hoje à noite na igreja, daí eu ganho 10, 12 mil reais, né? Tem gente que acredita nisso, que irmão, não acredita não, viu? Nessa aí na parte não acredita não. Pastor Jair, vou falar uma coisa para você, assim, para abraçar a gente, ele abraça com força, mas por aí só. Pensa num administrador, né? Pensa no administrador, né? Dá aleluia assim, com as mãos assim, ó. Pode dar um sorrisal na mão dele e jogar ele aí no mar aí, para você ver, sair lá do outro lado, lá no outro canal, assim, com um sorrisal sequinho na mão. Aí durante esses 6 meses, eu recebia propostas sempre assim, WhatsApp de missionários lá em Laos, na Indonésia, na Tailândia, tudo precisando de dinheiro. Eu falei: Deus, eu estou 6 meses sem trabalhar, será que não tem ninguém que vai dizer assim: pastor, eu quero te dar uma oferta? Mas cada vez que vinha um pedido e que eu semeava, abria uma porta para mim receber. Foi sobrenatural, queridos, eu não sei explicar para vocês, mas eu tinha uma administração para poder viver aquele tempo. Aí esses dias atrás, eu falei para minha esposa que estava animado com esse novo projeto. Deus me deu a saúde de novo. Vamos agora entrar numa nova estação, num novo tempo. Deixa eu ser um profeta de Deus. Deus quer levar você numa nova estação, num novo tempo. Eu abro segunda-feira meu WhatsApp, um pedido de um pastor. Estava com aluguel atrasado, aquelas finanças todas atrasadas. Ele pediu oração, ele não pediu dinheiro. Por ser meu amigo, ele falou: me ajuda em oração, meu amigo. Aí eu falei para minha esposa: vamos orar, esse é um amigo da gente, está precisando de um cara muito, muito bom, assim, um homem lutador, um homem honesto. E a minha esposa disse: nós não vamos orar por ele. Quando Deus está mandando uma coisa assim, não é para orar, é para a gente solucionar esse problema. Liga para ele, vê quanto ele precisa e nós vamos ofertar na vida dele. Eu falei: Deus, mas é eu que estou precisando. E a minha esposa, através de Deus, olha, Deus fala com a esposa da gente, viu? Eu vou falar que o homem tem 2 maneiras de Deus falar: ele, Deus, e a esposa, sabia? Quando a sua esposa fala: não entra por aí, não vai dar certo, querido, não vai.
Você sabia que dentro do orçamento da bênção de Deus familiar, até para comprar uma cadeira, um ferro elétrico, precisa da concordância familiar? Marido e mulher, quando tiver concordância familiar, não terá a bênção financeira. E minha esposa disse assim: olha, porque Deus está pedindo para a gente semear essa quantia, porque Deus tem uma coisa grande para mim. E entre as coisas que eu tinha falado para minha esposa, eu falei: vou comprar um carro novo para você, vou comprar uma caminhonete nova para mim, porque a gente viaja pelo Brasil, essas estradas ruins, então uma caminhonete sempre é melhor, um pneu mais grande, mais proteção para a gente. Mas 6 meses sem trabalhar, e eu falei para ela: a economia está parada no país. Ela falou: a economia está, mas Deus não está parado. Aí semeamos aquela oferta naquele pastor. Queridos, 3 dias depois, não me pede como, 3 dias depois, eu sempre digo que milagres não são explicáveis, mas são vivenciáveis. 3 dias depois eu estava com um carro novo na garagem. Aleluia! Deixa eu dizer algo para você. Deus vai falar com você nesses próximos tempos. Eu não sei como, mas seja obediente, seja um semeador. Aleluia! Seja senhor das coisas que Deus te deu, não escravo. E a penúltima coisa que eu quero falar aqui essa noite, mais 2 coisas rapidinho. A oportunidade de ser curado. Se você tem algum problema, querido, não desista. Eu fiquei 6 meses, as pessoas, eu lembro que as pessoas iam me visitar, e elas diziam assim: pastor, por que Deus permitiu isso? É como se aquelas pessoas tivessem dizendo: Deus errou em alguma coisa. E eu falava: irmãos, não é esse o pensamento. Eu não estou procurando aonde Deus errou, eu estou procurando aonde eu errei. Que Deus nunca erra, Deus é perfeito. Passados 6 meses orando, gente orando por mim, até que um dia Deus colocou no meu coração uma oração, e eu disse: Deus, coloque pessoas certas, coloque médicos certos. Queridos, só numa semana eu gastei mais de 10 mil reais de exame. Eu fiz 14 tomografias, eu fiz ressonância no cérebro, e a grande desconfiança é que eu tivesse algum tipo de doença, um câncer raro, alguma coisa. Você pensa em exames de sangue que eu fiz, numa bateria de exames eu tive que tirar 9 ampolas de sangue para conseguir fazer a bateria de exames, e nenhum especialista, ninguém dava jeito. Até que eu fiz uma oração, disse: Deus, eu preciso ser curado. Eu não desisti. Senhor, coloque pessoas certas na minha vida. Aquele dia Deus colocou, e ali começou um tempo de milagres. Um médico me levou para outro, até que em pouco tempo eu estava restaurado. Deixa eu dizer, não perca a oportunidade de ser curado. Ainda que aparentemente, fisicamente aparecia a minha doença, mas não saía em exame nenhum. Por quê? Porque ela era uma doença de estresse, que se acumulou, era uma doença na minha mente. Não sabia, ninguém, não saía nenhum exame. Todos os especialistas diziam: você não tem nada, Irineu. Mas eu estava morrendo, tinha perdido 40 quilos. Era uma síndrome de anos, talvez de comer mal, de dormir mal, de trabalhar muito, e resultou num estresse. Mas alguém descobriu. Então, em pouco tempo eu estava restaurado. Aleluia. Deixa eu dizer para você, não importa se está passando por um tempo de doença emocional, de doença física, não perca a oportunidade. Essa é uma noite de Deus começar a dar um start nisso. Aleluia. Eu vou terminar, falar 2 coisas aqui rapidinho e vou terminar. Queria que aquele irmão do teclado me ajudasse agora. A oportunidade de ser ungido. Não perca essa oportunidade. O que é a unção? A unção quer dizer você ser derramado, ou Cristo derramado em vós. Ou seja, uma experiência com a presença de Deus através do Espírito Santo. Não perca essa oportunidade. Na sua vida, no seu ministério, na sua família, nas suas finanças, no seu caráter. Hoje à noite, Deus está te dando uma oportunidade para você ser cheio do Espírito Santo, para viver uma nova estação de Deus.
Eu lembro nos meus períodos da dificuldade da doença, o momento que eu entendi, eu falei para minha esposa: Deus vai me restabelecer. E eu lembro na primeira reunião que eu fui pregar, ainda eu estava um pouco débil, e ela, para me entusiasmar, ela disse: hoje eu quero que Deus desça fogo do céu. E eu falei: como? Deus vai te usar. Tentando me entusiasmar, eu olhei para ela e falei: eu quero ser só um servo de Deus, cheio do Espírito Santo. Falar o que Deus quer que se fale, mas não perder mais nenhuma oportunidade de receber o que Deus tem sobre minha vida. Deixa eu dizer para você, se Deus permitiu você chegar até aqui e passar de hoje para amanhã, não perca a oportunidade de receber uma unção nova, de um derramar do Espírito Santo novo, de um derramar de Deus, de uma nova estação, de um ambiente novo de revelações, de conhecimento de Deus, para Deus estabelecer você numa nova dimensão, numa nova etapa, numa nova estação, cheio do Espírito Santo. E a última coisa que eu quero falar aqui essa noite: a mãe de todas as oportunidades, a grande oportunidade da vida, que é ter um encontro com Jesus Cristo. É aquele momento que você sabe na reunião que Deus está falando com você, que é uma decisão sua, pessoal. Jesus está dizendo: vem e siga-me. Eu quero perdoar os seus pecados, eu quero te dar uma nova vida. Eu nunca vou esquecer quando eu me converti. Eu estava aproximadamente com 25 anos de idade, casado, pai do meu primeiro filho. E meu filho era o meu primeiro filho, um homem, menininho, criancinha. E depois de uma dessas noites que você sai e tem que mentir aonde está. E aí meu filho pela manhã perguntou: papai, onde é que você estava? Então, para aquele bebê inocente, eu disse uma mentira, porque você tem que confirmar uma vida errada. E aquilo me marcou muito, o semblante do meu filho, como de um anjo. E eu, como homem, que deveria instruí-lo, cuidá-lo, protegê-lo, estava destruindo ele com mentiras. Aquilo me afetou tanto que me trouxe uma espécie de depressão, que eu não quis mais viver. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu entrei numa igreja evangélica. Então o pregador começou a falar a respeito de um novo tempo, de uma nova oportunidade. Mas eu estava sentado numa cadeira e pensando: Deus, eu quero morrer, eu quero terminar com a minha vida. E você está dizendo que existe um novo tempo, uma nova oportunidade. Naquela noite eu fiz a minha decisão com Cristo. Eu escolhi Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Então você experimenta um milagre, porque no Evangelho de São João, capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus veio para aquilo que era seu, mas os seus não o receberam. E a gente transfere isso para os judeus, mas não é para os judeus. Quem são os seus de Jesus? Toda a sua criação, todo ser humano. Jesus veio para todos, mas muitos não o receberam. Mas a Bíblia diz que tantos quantos o receberam, Deus deu-lhes um poder, um milagre, para serem feitos filhos de Deus. Ou seja, ao receber Jesus no seu coração, acontece um milagre. O poder do pecado, das condenações, ele é quebrado, e você se sente amado, perdoado por Deus. Eu lembro, ao levantar naquela noite, um homem pesaroso, cheio de pecados, de repente o milagre vem, e você se sente amado. Eu não consegui dormir aquela noite. O outro dia, o brilho da luz era diferente, o cheiro da vida era diferente. Parece que você está nas nuvens, porque você teve uma experiência com o poder de Deus, uma transformação de pecador para perdoado. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, nós pregamos a Tua palavra essa noite. Querido Espírito Santo,
Eu oro por cada homem, cada mulher nesse ambiente. O Senhor é um Deus que salva, que faz milagres. Talvez quantos aqui precisam dessa experiência esta noite, de fazer uma decisão e dizer: Jesus, eis-me aqui, perdoa os meus pecados. Eu oro para que o teu poder essa noite, o teu poder de salvação esteja sobre cada uma dessas vidas. Ainda com os olhos fechados, se você quer fazer essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Senhor, perdoa os meus pecados. Pode fazer aí no seu coração, aonde você estiver. Diga: eu te aceito, Jesus. Então você vai ver um poder sobrenatural. Aleluia. Se você fez essa oração recebendo a Jesus, aonde você estiver aí, eu queria que você levantasse sua mão. Levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Aleluias. Eu queria que toda a igreja ficasse em pé agora. Toda a igreja. Você que fez essa oração, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. A Bíblia diz que com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão. Talvez você esteja envolvido em pecados, em drogas, e pensa: Jesus não me ama. Jesus ama você sim. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia. Pastor, eu quero fazer uma decisão hoje com Cristo. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Hoje é uma noite de milagres. Essa é a grande oportunidade da vida. Aleluia. Você vai ver um poder sobrenatural de Deus se manifestando. Aleluia. Pastor, eu quero Jesus. Eu quero receber Jesus na minha vida. Sai do seu lugar, vem aqui. Nós queremos orar com você. Aleluia. Aleluia. Temos tanta fome de ti. Temos tanta sede. Pastor, eu estou afastado do Senhor. Quero me reconciliar com Jesus. Venha, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Aleluia. Senhor, temos tanta fome de ti. Temos tanta sede de ti. Aleluia. Eu queria que todos vocês olhassem para mim. Eu sei que existem alguns obreiros, amigos aí do seu lado. Eu queria que vocês olhassem para mim por um instante. A Bíblia diz que com o coração se crê, assim como você creu nessa noite, mas com a boca se faz confissão. E todo aquele que confessar Jesus diante de Deus e diante dos homens, diante dos anjos, Jesus o confessará diante de Deus. Eu queria que nessa noite você orasse comigo agora, junto com esse obreiro, com esse irmão que está com você, e dissesse a seguinte oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me torne filho de Deus. Obrigado, Jesus, pelo perdão, pela nova vida. A partir de hoje eu sou totalmente teu. Eu oro crendo em nome de Jesus. Agora eu queria que você virasse para a igreja por um instante, e eu queria que a igreja estendesse as mãos para cá. Nós vamos dar uma palavra de
de bênção para esses irmãos. Agora a igreja diga comigo: querido irmão, seja bem-vindo ao reino de Deus. Nós amamos você. Agora dê uma salva de palmas ao Senhor. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus. Aleluia. Olha aqui, só para mim um instante aí. Vocês estão comemorando. Levante a mão, Rodrigo, aí, ó. O Rodrigo vai à minha esquerda aqui, à direita aqui. Eles têm um presente para vocês. Ele vai dar um presente para vocês, vai falar algumas coisas para vocês e dar um presente da igreja. Acompanhem ele, por favor, os que receberam Jesus essa noite. Aleluia. É uma noite de se alegrar em Cristo Jesus. Uau. Os obreiros conduzem ele a seguir o Rodrigo aí. Eu queria fazer o último apelo essa noite. Agora para você. Aproveite a oportunidade para ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Nós vamos ter alguns instantes aqui, queridos. Nós vamos terminar essa reunião daqui a pouco, mas o nosso culto a Deus permanece. A unção vai crescer. Amanhã é uma semana que você vai sentir mais a presença de Deus, manifestar ambientes novos na presença de Deus. Pastor, eu quero receber uma unção nova. Eu quero estar debaixo desse tempo novo de Deus. Eu não sei vocês, queridos, mas eu estou entusiasmado para um tempo novo, uma estação nova de Deus. Enquanto esse conjunto abençoado ministra uma canção ou duas, se você quer uma unção nova, receber do Espírito Santo, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Quando você vier, venha orando, venha buscando a presença de Deus. Aleluia. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Isso. Só Jesus. Vem buscar a presença de Deus. Só Jesus. Dê um passo mais à frente para que todos possam vir aqui na frente. Nada mais satisfaz minha alma. Aleluia. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só esse auditório seja cheio do Espírito Santo. Fale em outras línguas. Tenha uma experiência com Deus essa noite, no nome bendito de Jesus. Seja batizado no Espírito Santo. Seja batizado, batizado. Aleluia. Temos tanta sede.
suas mãos aos céus. Chame a presença do Espírito Santo sobre ti. Há uma unção de Deus aqui nesse lugar. Há uma unção do Senhor aqui nesse lugar. Permita-se ser abraçado por Ele. Permita o Espírito Santo te abraçar, te tocar agora. Senhor, temos tanta fome em ti, temos tanta sede em ti, em ti, em ti, Senhor, Senhor, temos tanta fome em ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti. Nada mais, nada satisfaz. Nada mais satisfaz minha alma. Diga isso ao Espírito Santo. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Santo, Santo é o Senhor Deus. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Levante o mais alto que você pode em suas mãos e declare e diga: toca os céus com a sua adoração hoje. Encha esse lugar, diga. Jesus.
do seu jeito aí. Seja glória, ao seu nome seja glória. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Não há, não há, não há. Você vai sair daqui hoje para viver uma semana poderosa, uma semana de grandes milagres, uma semana de proteção de Deus sobre a sua vida, uma semana de livramento, uma semana de provisão, uma semana de portas abertas, uma semana de novas conquistas, uma semana de multiplicação. A unção do Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Você foi ungido, você foi separado, você é de Deus e o maligno não te toca. Pela última vez, diga isso: Yeshua, Jesus.